Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo hoje uma análise do spin-off de Fiona e Cake pra falar no geral como a abordagem do multiverso, a história do Simon e das próprias Fiona e Cake estão sendo perfeitamente escritas pelos roteiristas da série. E claro que vai ter spoiler. Deixa o like se vocês querem que eu fale mais um pouco dos próximos episódios que vão ter. Eu até pensei em fazer análise de cada um dos episódios, mas agora tá meio tarde. Então fique com a minha análise geral dos 6 primeiros episódios, em mais específico os 2 últimos que tiveram, o Destino e o Rei do Inferno. Primeiramente, eu aplaudo como os criadores dessa série conseguiram esconder a trama da história até o dia da estreia, porque mesmo vendo todos os trailers, não dá pra saber exatamente do que ela se trata. Realmente começamos num mundo normal e não mágico, com a Fiona tendo uma vida chata, cheia de demissões de empregos péssimos, com sua gatinha normal, Cake. Ainda que a história já comece com ela sonhando constantemente com um príncipe gelado, que é uma variação do rei gelado, e a própria Cake obcecada por tudo que diz respeito a gelo. É bem esquisito. Claro, também tendo a versão humana de todos os personagens, como os guardas bananas, Limão Grab e seu clone, Marshall Lee e Príncipe Chiclete, que são os únicos amigos dela, mas todos com uma vida infeliz. Tendo o ótimo detalhe do Chiclete permanecer rosa, mesmo sem magia, por ele ser um elemental, né? Mas o grande plot é quando Cake segue um portal dentro do carrinho de sorvete da rainha gelada na sua forma humana e desaparece dentro dele. Tudo começa muito sem sentido e vai ganhando forma ao longo dos episódios, até porque agora vem o ponto de vista do Simon, o verdadeiro e original Simon, que era o rei gelado, ainda mora no reino de O, pipipipopopopopopô, pra gente ver exatamente o que ele estava fazendo antes de a Cake entrar naquele portal. Simon agora vive trabalhando como uma atração turística para que o povo de O e os atuais humanos, já que no especial Islands, o fim, além de conhecer, entre aspas, a sua mãe, vemos que os humanos não foram extintos, e depois de um fim catastrófico da série e daquilo ali, eles saíram do isolamento total e criaram uma cidade futurista pertinho do reino de O e da princesa Jujuba, onde o Simon é uma atração de como um homem do século XX e antes da Guerra dos Cogumelos vivia. Mas claro que isso é horrível. Depois de perder a magia da coroa e a Beth no final ao mesmo tempo, ele tentou continuar a sua vida, mas não vê mais sentido nela. Ele não tem mais uma razão para viver ou ser feliz. Ele tem uma tremenda crise existencial, muito compreensível, que o Finn, barbudão e adultão, chega querendo ajudar o velho Simon a se sentir melhor, o arrastando para aventuras sangrentas e muito perigosas, porque realmente acha que aquilo ajuda. Que no fim, Simon somente dizendo que funcionou para parar de correr risco de vida. E então vem a chave da série. Usando o gancinho vizinho do mal, que ficou assim no último episódio de Distant Lands, como um catalisador mágico pro ritual que ele vai fazer pro Golb para tentar se reunir com a Betty mais uma vez. E além de quase matar o pato, ele estava pensando tanto em Fiona e Cake por uma fanática das histórias dela criadas pelo Rei Gelado, que cria-se aquele portal onde a Cake entra e sai no universo de O, de dentro da cabeça do Simon, ganhando uma coleira para falar, mas se desesperando e caindo da cidade no reino de O mesmo. Absolutamente tudo de estranho que estava acontecendo com a Fiona e a Cake era culpa do Simon. Elas só se separaram por causa desse ritual que ele fez. E aí a história se aprofunda ainda mais. Até porque Simon está cagando se aquele é a Cake de verdade ou uma Cake. Foi o Rei Gelado que criou elas, não ele. E além do episódio da Cake mostrar como ela se sai até que bem sem a Fiona e fez amizade com aquele esquilo esquisito que o Finn o ajudou a libertar da árvore, Fiona fica desesperada pela Cake, até faz amizade com o príncipe caroço humano, que é simplesmente um picareta, pra acabar sendo teleportada também pela cabeça do Simon quando ele tenta o mesmo ritual mais uma vez. Se reencontrando com o Cake, elas são invocadas para a sala do prisma, porque aquilo é uma bagunça fenomenal, trazendo o Simon também, perguntando que merda ele fez, e aí o humano confessa que a história de Fiona e Cake nunca foi uma ideia do Rei Gelado, e sim dele mesmo, que cansado de dar realidades perfeitas, ou não né, para quem lhe pedia, decidiu criar seu próprio universo e uma história autoral. Percebendo depois que ele simplesmente copiou o Finn e Jake com os gêneros trocados, mas não se importou. Mas como ele é proibido de conceder qualquer desejo para si mesmo, teve que esconder o universo e a realidade mágica delas, fazendo isso, transferindo todo aquele universo para dentro do cérebro mágico do Rei Gelado naquele momento que até tem em Hora de Aventura originalmente. Nunca foi o lunático, foi tudo ideia do Prisma. E sim, eu sei que os roteiristas só fizeram essa mudança de ter uma ideia do Prisma e não do Rei Gelado quando eles começaram a pensar e escrever sobre o spin-off, mas, sinceramente, não importa pra mim. É uma mudança que não tem nenhuma influência no desenho original e dá um sentido muito mais incrível com esse universo e realidade alternativa realmente existindo e não sendo só a imaginação perturbada do Rei Gelado. E a razão para a vida delas estar um lixo sem graça e triste é porque quando a magia da coroa deixou de existir no fim da série, o cérebro do Simon deixou de ser mágico também, e consequentemente, o universo delas teve que se reajustar a não ter magia nenhuma por conta própria, o que resultou na vida comum, humana e patética que todos os principais têm que levar. Até porque não é só Fiona que tinha sonhos de como era sua vida antes dessa alteração. É tudo muito incrível. Fiona e Cake fazem parte do multiverso, só que como a realidade delas é teoricamente ilegal, não pode ficar conectado aos mundos normais como sempre. Então fica totalmente isolado e guardado dentro da cabeça do Simon.
É como se o universo delas fosse um site ilegal que o Prismo criou, e para não ser descoberto, ele não deixou na internet comum, guardou na Deep Web. E o servidor que hospeda e guarda todas as informações desse site ilegal é o cérebro do Simon. Se ele morrer, todo o universo delas morre junto também. E para mim o mais brilhante disso tudo é o Prismo chamar elas duas de radicais livres. Radicais livres no corpo do multiverso, porque radicais livres no corpo humano só causam coisas ruins, e uma delas é células cancerígenas. Fiona e Cake são um câncer no multiverso. Isso é visto nas coisas que ela causa só em tocar num ser normal das realidades, meio que transforma em outras coisas ou tira a magia deles. Isso também acontece com a coroa mágica do Rei do Inverno, que ela simplesmente tirou toda a magia surreal daquilo ali por ela ser um radical livre num corpo normal. E como todo câncer, elas precisam ser exterminadas. E o exterminador do futuro aqui é o Escaravelho, que é um agente do multiverso doido para prender o Prismo e incinerar todo o universo ilegal que ele criou. Ou seja, matar Fiona, Cake e o Simon junto. E mesmo com toda a depressão do Simon sem uma razão para viver, ele acabou de ganhar uma. Precisa ficar vivo por Fiona, Cake e todos do seu mundo. E para que o universo delas não corra mais perigo ou morra no dia que ele morrer, ele precisa recuperar uma coroa e voltar a ser o Rei Gelado. Isso me impactou bastante, porque foi tanta luta pro Simon conseguir se livrar da maldição da coroa. Ele praticamente só conseguiu isso por sorte do destino, e agora ele quer, por livre e espontânea vontade, voltar a ser um velho mágico louco e descontrolado. O que só prova o quão ele está deprimido com a vida no geral. Nem coragem de incomodar a Marceline pra falar disso ele tem. Quando era o Rei Gelado, ele não era infeliz nem feliz. Era só louco. Nem louco ele é mais, apenas infeliz. E admite que sente um pouco de falta dele. Então esse é o seu novo objetivo, se sacrificar pelas vidas de Fiona e Cake. Isso se conseguirem. Assim começa o enredo da série deles viajando por vários universos com o controle do Prismo atrás de uma coroa para o Simon poder usar. E o primeiro que eles chegam é a Farmland. O universo que o Finn criou com o desejo dele na melhor das intenções, mas que acabou num desastre tenebroso com ele sendo o portador da coroa amaldiçoada do gelo. Um péssimo mundo para escolherem, mas ao menos um que tem uma coroa. Inclusive até mostra o caos que ele ainda causava no começo. E aí descobrimos que esse Finn virou um homão da porra com vários filhos, e a gangue do destino diz que derrotaram ele e a coroa, mas eu duvido muito disso. A gente acaba descobrindo que a coroa desse universo foi destruída, provavelmente pelo próprio Finn de alguma forma, e só sobrou uma das joias dela que o Simon aproveita para rastrear apenas universos que têm uma coroa mágica também. E aí chegamos no universo do Rei do Inverno, o tal príncipe com quem Fiona tanto sonhava. Esse, que pra mim é o melhor episódio até agora, mostra o mundo onde o reino doce da Jujuba e o reino gelado do Rei Gelado se invertem. O reino gelado é o bom e maravilhoso para você se viver, enquanto o reino doce é só desgraça e loucura. Esse Simon simplesmente domina toda a magia de gelo de uma forma brilhante da coroa e é um rei perfeito e benevolente, piorando ainda mais a depressão do Simon porque o Rei do Inverno diz que ele dominou a maldição apenas com força de vontade, o que significa que ele sempre pôde ser tão bom quanto ele, mas nunca teve força de vontade para isso. Ou seja, ele era fraco e toda merda que o Rei Gelado fazia pode ser considerada culpa dele. Fora o Rei do Inverno dizer que nem lembra direito quem é a Betty e ter feito uma Marcy criança de gelo. Provavelmente ele perdeu essas duas nesse universo aqui. Ah, e a Princesa Jujuba é a devoradora de homens biruta aqui. Eu até fiquei triste pelo Simon. E no início eu pensei que isso podia ter a ver com os elementais, já que a Jujuba doida só tem poderes aqui por ser a elemental dos doces. E talvez esse Simon fosse o elemental de gelo, não a paciência. E por isso ele teria dominado a magia da coroa, por já ter uma afinidade surreal com mágica de gelo. E graças à célula cancerígena Fiona, que ferrou com a coroa dele, o Rei do Inverno morre de velhice aparentemente e Jujuba volta ao normal, porque essa coroa tinha a mesma maldição de todas, mas esse Rei Gelado foi pilantra e deu um jeito de transferir toda a loucura da magia pra Jujuba ter que lidar com ela, o deixando um homem totalmente são e poderoso pra fazer o que ele queria. Aí eles fogem desse mundo também e vão parar no último até agora, cheio de bebês, que não vai ser útil com uma coroinha de brinquedo. Tipo, pra mim, o enredo que eles criaram pra essa série, além de interessante, é extremamente coeso com Hora de Aventura original. É uma coisa que você assiste, sabe que aquilo veio de Hora de Aventura e você saberia disso mesmo que tivesse um traço ou personagens diferentes. Fora que nesse episódio também tivemos o primeiro desenvolvimento da relação Chiclete e Marshall Lee, que tá muito interessante de ver como as versões masculinas de Jujuba e Marceline começam um namoro no mundo sem magia, onde o Chiclete é só um confeiteiro pobre e o Marshall Lee um pobre ainda mais lascado. Por opção, né? Porque sua mãe não é a rainha da noitosfera, mas muito importante, ela com certeza é. E pra esse vídeo é isso, galera. Mudei até a programação de hoje, porque eu queria sim fazer pelo menos um vídeo de análise sobre essa série. Tipo, vale muito a pena assistir. Você começa a ver e não para até ver todos de uma vez. Tipo, é literalmente de uma sentada só. Comente se vocês querem mais análise dos próximos episódios que vão ter. E até o próximo vídeo.